Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos fazer a leitura do Senhor. Se você estiver em sua casa, quiser ficar em pé e puder, em reverência à palavra, nós que estamos aqui, é até uma oportunidade de você também relaxar e descansar aí o seu músculo, mas sentando e levantando, ao invés de ficar muito parado, fisicamente, no mesmo lugar, na mesma posição. Capítulo 20, verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu desde Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Israel, de Jeruel, e neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, ó Brasil, ó igreja. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis.
E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Ao versículo 26, ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, e por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Pai, nós oramos a Tua palavra que foi lida e pedimos que o Senhor edifique o nosso coração nesta manhã, que o Senhor fale conosco, fortaleça a nossa fé e encoraje agora cada ouvinte que nos acompanha pelo YouTube, pelo site, pelo nosso canal ccnvida.com.br. Esta palavra que está sendo ouvida agora ao vivo e que será ouvida posteriormente, traga uma palavra de esperança, de consolo, de proteção ao coração da Tua igreja. E que ao término dela sejamos edificados e celebremos e adoremos e oremos e jejuemos até que o Senhor estabeleça por objeto de louvor na terra as Tuas promessas para com o nosso país e principalmente para com a Tua igreja, o povo de aliança contigo. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Você pode sentar, você que nos assiste, muito obrigado por estar acompanhando. Josafá é um rei de Judá, um rei da dinastia davídica. Era um homem que, como tantos reis da história, o texto de Crônicas e Reis, ao se referirem a estes reis que eram piedosos e tementes a Deus, era natural e comum dizer que eles eram filhos de Davi. Todas as vezes que o livro de Crônicas, o livro de Reis, vai falar sobre estes reis e mostrar que eles eram piedosos, o texto sempre vai afirmar que ele andou no caminho dos seus pais, não se desviou dele. Se você for comigo para o capítulo 20, verso 31, ainda, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar. E ele reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Fazendo o que era reto perante o Senhor. Isso mostra também no verso 33, contudo os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. Josafá, no verso 35, é dito que ele era rei de Judá. Rei de Judá. Ele fez aliança com o rei Acasias, que procedeu iniquamente. Mas nesse momento aqui, que ele fez esta aliança, ele também foi corrigido pelo profeta Micaías, que Deus vai corrigi-lo e vai trazer uma disciplina, ele vai se voltar para Deus. E agora, nesse momento histórico, no capítulo 20, para entendermos a conjuntura e fazermos alguns paralelos com o que está acontecendo com o Brasil nestes dias. Josafá é perseguido como rei por 3 nações aliadas que no momento histórico tentam destruir a nação de Judá. Josafá é rei, mas essas 3 nações aliadas se juntam com o propósito de destruir a cidade de Jerusalém, a nação de Judá e o reinado, o governo de Josafá.
Versículo 1 nos dá essa base. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. O termo Josafá em hebraico significa aquele a quem Deus julga. Deus julga, Deus é juiz. E nós precisamos entender o que Deus quer nos ministrar ao nosso coração nesta manhã, extraindo desse texto algumas situações de paralelos com o Brasil, não somente com a igreja brasileira, mas até com a nação. O que eu chamo a atenção aqui é que no verso 3, esse homem que era o rei de Judá teve medo. Teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o território de Judá. É bem verdade que o governo nesse período aqui, na história de Israel, é um governo teocrático. Por que o nosso presidente da República, ou até mesmo outros presidentes, não podem convocar uma nação para um jejum? Porque ele não está governando apenas para evangélicos e católicos. Ele governa para um Estado laico, onde tem ateus, onde tem outras religiões. Mas ele pode pedir socorro, ajuda aos cristãos da nação para orarem e jejuarem e darem cobertura a ele em oração. E é o que nós estamos precisando, independente das nossas ideologias políticas. Nós precisamos agora nos isentar de toda particularidade de visão ideológica, político-partidária e pensarmos nesse estado de crise. Era de fato uma crise. Não apenas olhando para estas nações, nós podemos trazer paralelos de que uma destas nações poderia ser o Covid-19, trazendo uma assolação destruidora em nossa saúde e principalmente nos hospitais, trazendo um colapso na saúde pública. O outro inimigo pode ser o aspecto econômico. O aspecto econômico que se demonstra frágil nesse momento de conjuntura de crise, onde o país vai emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado nas contas públicas para dar um suporte principalmente aos autônomos que não têm conseguido recursos necessários, suficientes, porque dependem de vendas. Este é um outro elemento que se levanta contra nós, contra o Brasil. Uma grande crise econômica que possa se instalar. Eu não vou dizer que vai se instalar, mas que possa ser instalada. E nós estamos neste jejum também para isso, para pedir a Deus misericórdia. Mas além disso, o outro inimigo, são três, pode ser uma tentativa de alguns se aproveitarem deste momento frágil, de alguns políticos, de alguns setores da sociedade se aproveitarem desses momentos frágeis que o país enfrenta para desestabilizar o atual governo, desestabilizar a nação e a economia. Para se aproveitar de interesses em momentos frágeis, de economia e de saúde pública, visando trazer um caos, querendo mostrar que o governante federal, que os governos federais ou estaduais são incompetentes. E eu pergunto, quem de nós tem a melhor resposta, a melhor ação para um momento crucial como esse? Em tempos de crise, só temos que fazer o que o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, e não que a resposta esteja nos montes. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, porque Ele é soberano e sustentador de todas as coisas que Ele criou pela palavra do seu poder. Ele não é apenas um Deus criador, Ele é um Deus imanente, presente, que se relaciona com a criação e com a sua igreja. E porque Ele se relaciona, Ele provê, Ele sustenta, e até um fio de cabelo da nossa cabeça, Ele sabe quando cai, de todos os detalhes e de todas as coisas. É nesta hora, queridos, que nós precisamos entender que a luta que o presidente da República enfrenta, juntamente com seus ministros,
E toda essa áurea, essa nuvem que passa sobre as nossas cabeças, que passa sobre os governantes desta nação, é preciso entender que esses inimigos se levantam, de fato, contra a igreja para nos oprimir e para trazer em mim e em você um olhar de desespero, um olhar de pessimismo, um olhar de caos. Ele teve medo. O medo para a psicologia pode ser importante para uma criança, para nós não confiarmos em nós mesmos, mas olharmos até para um precipício, para um ambiente muito alto e nós recuarmos com cautela para não cairmos e nos acidentarmos. Mas não é esse medo que está vindo aqui. É um medo que nos gera insegurança, que nos gera impotência, que nos gera incapacidade. E isso, por um lado, é positivo, porque nós podemos reconhecer as nossas vulnerabilidades e fraquezas e podemos buscar nele, no Senhor, a nossa força, o nosso refúgio e a nossa provisão. Eu quero trazer essa mensagem, alguns aspectos que nós vamos dividir. Ele vai orar, ele vai buscar ao Senhor, e eu quero falar agora sobre a oração dele, o que foi que Josafá ressaltou nesse momento de crise. No verso 3 diz que ele teve medo, ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. O jejum é para nós, o jejum é para a igreja. Embora há um relato no livro de Jonas, que quando aquele rei pagão tomou ciência de que o juízo de Deus viria com a pregação de Jonas em Nínive, a Bíblia diz que aquele rei, mesmo não conhecendo a Deus, levou toda a nação a jejuar um dia e até os animais ficaram privados de alimentos e de bebida. E a Bíblia diz que Deus suspendeu o juízo que estava sobre Nínive naquele momento histórico, porque 100 anos depois Nínive receberá o juízo, mas naquele momento Deus suspendeu o juízo e trouxe a misericórdia. O primeiro aspecto da oração, são 3 aspectos que eu quero chamar a atenção, que Josafá ora e invoca, a partir do verso de número 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ah, meus queridos, eu creio que não somente nós, a igreja, mas uma boa parte desta nação, eu prefiro crer que uma boa parte está em suas casas, não assistindo apenas noticiários televisivos pessimistas, mas agora tem a capacidade de desligar e buscar nas redes sociais, na internet, na mídia, nessa plataforma e em tantas plataformas, uma palavra de esperança, porque muitos de todas as cidades desse Brasil vão se ajuntar e buscar ao Senhor. E nós estamos aqui na comunidade Nova Vida, mas nesse exato momento, centenas e milhares de pastores espalhados por este Brasil convocaram suas igrejas para orar e jejuar e buscar ao Senhor e pedir arrependimento. Em nós, em nosso coração, mas também um arrependimento para com a igreja. Diz o texto no verso número 6, e ele disse, e daqui do verso 6, ele começa a orar. É verdade que nós não estamos na casa de Deus física. E na verdade, Deus na nova aliança nos constituiu, nosso coração, a sua casa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que Deus habita em vós? Ele fez de mim, fez de você um coração regenerado, e este coração regenerado, nascido de novo, passou a ser a casa do Senhor. Mas você está em sua casa agora, eu estou aqui na casa física que nós chamamos a casa de Deus para nós nos reunirmos coletivamente, e você está aí como casa de Deus, e eu me coloco diante de você para trazer as palavras de Josafá e chamar a sua atenção o que ele orou. O primeiro aspecto da oração dele é a soberania de Deus. Capítulo 20, verso 6. Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? O que é que Josafá está a afirmar? Ele está a afirmar nesta oração que o Deus a quem nós servimos, o Deus em quem nós cremos, é o Deus soberano,
Criador dos céus e da terra, sustentador, e tem todas as coisas patente aos seus olhos, e Ele está nos bastidores trabalhando na terra, na minha vida, na sua vida, na igreja, para fazer convergir todas as coisas em Cristo. E até mesmo lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado, o apóstolo Pedro diz em seu sermão, no capítulo 2 e no capítulo 3, que ele foi morto devido aos desígnios e à presciência de Deus. Ele foi crucificado e autorizado por Herodes e Pilatos, mas pela presciência de um Deus que já tinha planejado esta agenda antes da fundação do mundo. Isso mostra a soberania de Deus, o controle de Deus. Eu já falava na escola bíblica que muitos estão orando, repreendendo, para repreender essa peste, para repreender essa praga. E queridos, nós não precisamos repreender tanta peste e a praga. E eu faria uma pergunta: e se foi a vontade permissiva de Deus para acordar as nações? E se foi a vontade permissiva de Deus para corrigir a igreja, para discipliná-la, para chamar a atenção das nações para o Criador, para chamar a atenção das nações para as suas próprias misérias e elas se arrependerem e passarem a crer no Deus vivo e verdadeiro que tem poder para transformar as suas vidas? Ah, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus muito discernimento para não nos arvorarmos a repreender demônios, principados e potestades, porque lá quando Israel estava no Egito, Deus falou através de Moisés que ele mandaria as pragas. Deus iria tirar com um braço forte o povo do Egito, e aquele povo deixaria no Egito um testemunho de que Deus estava agindo nos céus e na terra do Egito. E é interessante que esse fato repercutiu não apenas nos noticiários do Egito, mas em várias nações da terra, esses incidentes chegaram a ser mencionados. A prova disto é que 40 anos depois, quando Josué entra na terra de Canaã com a nova geração, Raabe, a prostituta, chega a afirmar: nós temos ouvido falar do que o Deus de vocês tem feito na terra dos egípcios, e nós temos estado atemorizados. Nós estamos atemorizados por aquilo que nós vimos e ouvimos acerca do Deus de vocês. Isso mostra o testemunho. Deus está trazendo um testemunho na terra, seu juízo, para produzir arrependimento à igreja, para produzir arrependimento à nação. Essa semana mesmo, nesses vídeos que circulam de WhatsApp, uma pessoa filmou a praia de Copacabana e ele fez um paralelo, uma reflexão mostrando essa praia estava cheia alguns dias atrás no carnaval. Alguns meses atrás essa praia estava recebendo as oferendas, as rezas, as entregas de rosas, de velas, pedindo às entidades para que protegessem e guiassem esta nação. E hoje esta praia está deserta, dizia a pessoa que havia produzido o vídeo. E as cidades famosas, as grandes cidades do mundo, desertas, de quarentena. E nós esperamos que neste período de quarentena, sim, Deus encontre a começar em nós, na igreja, um batismo de arrependimento. O segundo aspecto, além da soberania, no verso 6, que ele traz na oração, é a onipotência. Verso 6, ele diz: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá está orando: o Deus a quem servimos é onipotente. Amonitas, moabitas, meunitas não são nada diante de Deus. Covid-19, economia, pacotes econômicos, caos econômico e toda tentativa humana de desestruturar e desestabilizar qualquer nação não são nada diante do poder de Deus grande, soberano que Ele é. Ele tem as
suas mãos, ele tem as rédeas das nações em suas mãos, e ele usa quem ele quer. E ele usou Daniel para dizer à Babilônia, a Nabucodonosor: o Deus a quem eu sirvo é o Deus que estabelece e remove, ele põe, ele tira, ele exalta, ele humilha, ele faz como ele quer. E Isaías vai na mesma linha dizendo: e agindo ele, quem o impedirá? Nossa guerra não é contra a Covid-19, a nossa guerra requer que nós venhamos discernir que Deus está permitindo todas estas coisas, e os principados e as potestades estão incitando os homens e a igreja a questionarem a Deus. Nós não podemos resistir a Deus. Nós não podemos nos levantar contra Deus se entendermos que essa peste é mais uma das formas de juízos de Deus sobre as nações. Nem seria mais sobre o Brasil, porque é até global. A mesma nação dos Estados Unidos, que vem de berço protestante, hoje é uma das nações que mais tem número de mortos. Só ontem eles chegaram a uma quantidade de mortos por Covid-19 de quase 1.000. Pessoas morrendo nos hospitais. E o grande perigo de uma beira de colapso na saúde pública nos hospitais, por ausência de aparelhos respiratórios que venham trazer a ventilação artificial para as pessoas entubadas. Versículo de número 6 ainda, ele traz outro aspecto da oração. O primeiro é a soberania, o segundo a onipotência, o terceiro, ninguém pode resistir a Deus. Verso 6, na tua mão está a força, o poder, leia o restante, e não há quem te possa resistir. Aonde estão os grandes chefes de Estado? Aonde estão os grandes países bélicos? Aonde estão as grandes economias do mundo global que nós vivemos de quarentena? Parados, paralisados, tentando comprar insumos, não mais petróleo, soja, mas tentando comprar máscaras, álcool gel, ventiladores artificiais, insumos para suprir as necessidades de todas as nações de uma crise. Até relatos de ontem no jornalismo que um avião que vinha para outros países da América do Sul parou na América Central, e começaram as más línguas a falar que o Trump tentou usurpar esse navio até que seja aprovado, esse navio não, esse avião, mostrando que a urgência dos insumos, a urgência de máscaras, a urgência de equipamentos para os hospitais de todas as nações da terra. Ninguém pode te resistir, diz Josafá nesta oração. Mas agora ele vai trazer nesta oração ali o versículo 8 e o verso 9. Mostrando aspectos que nós precisamos lembrar. Todos nós gostamos muito daquele versículo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse capítulo, 2 Crônicas 7, que Salomão faz esta oração, é precedido de mais termos de oração que Salomão acabara de orar. E quando Deus responde para ele, se o meu povo que se chama pelo meu nome, mas antes de Deus responder, Salomão ora. E Salomão diz, Senhor, depois você lê em casa, 2 Crônicas 7, é um capítulo extenso. É uma das maiores orações do Velho Testamento, juntamente com as orações de Esdras, de Neemias e Daniel, são os capítulos que trazem mais orações extensas. E Salomão, quando ora, diz, olhando a palavra de Deuteronômio, lembrando da palavra da Torá judaica, dizendo, se a peste, se a praga, se a perseguição vier sobre nós, nós iremos à tua casa e oraremos a ti, e o Senhor nos livrará. E agora, Josafá, ancorado na palavra de Salomão, que orou quando consagrou aquele templo, ele como rei de Judá, se dirige ao templo, se dirige à casa de Deus, lembra da palavra que Salomão orou quando consagrou aquele templo, que se alguma peste, alguma praga, alguma perseguição militar, estrangeira, viesse contra eles, eles pudessem
recorrer ao Senhor naquela mesma casa e Deus os pouparia e os salvaria. É isso que Josafá traz, verso de número 8. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, verso 9, vamos ler juntos. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, aonde? Na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ah, meu querido, eu quero dizer para você que nos assiste, você que está aqui no santuário, você é a casa de Deus, a angústia bateu a sua porta, a peste, a praga, o Covid, o caos, o pessimismo, a instabilidade política, emocional do Estado brasileiro. Nós queremos crer que nesta manhã também a palavra de Deus que Ele traz para mim e para você é nos fazer lembrar que nós somos a casa dEle. Ele vai guardar esta casa, Ele vai guardar a minha vida, Ele vai guardar o nosso coração. E eu quero desafiar você de algo inusitado que vamos vivenciar a semana que vem. Domingo que vem é domingo de Páscoa. Os judeus vão celebrar a Páscoa a semana que vem. E eu lembrei do Donald Trump dizendo há 2 semanas atrás que eles talvez não celebrariam a Páscoa como eles celebram nas igrejas. E ele estava certo. E talvez inusitadamente ou propositadamente, Deus está levando a igreja no mundo inteiro a voltar os seus olhos para a primeira Páscoa, lá no Egito, quando Israel saiu, e aquela Páscoa, sobrenaturalmente, o sangue do cordeiro que foi colocado nas portas dos umbrais e nas vergas, o anjo da morte que veio, não passou pelas casas, não entrou nas casas dos judeus, dos hebreus que estavam ali, foram guardados, foram preservados, porque naquela noite eles celebraram a Páscoa nas suas casas. Em família, reunidos, e algo sobrenatural poderá estar à nossa frente na semana que vem, e nós cremos porque nós andamos por fé, e nós vamos celebrar a Páscoa juntos, de quarentena, em nossas casas, em nossas famílias, adorando a Ele, invocando dele a nossa proteção, o nosso socorro, e que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida, que você que está nos assistindo, você que não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Ele, diga para Ele, Senhor, eu sou pecador, eu não consigo mudar, eu preciso de Ti, entra em minha vida, muda a minha vida, eu desisto de mim. E passo agora a crer tão somente em Ti. O Senhor é o meu Deus, o meu Salvador e o meu Senhor. Josafá está lembrando dessa fase, desse momento. Versículo de número 10, ele traz, agora eis que os filhos de Amon, de Moabe, o Covid, a economia, a desestabilização do país, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. E ele ora, ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? E vem agora o momento mais importante do jejum. Deus é o mesmo antes e depois do jejum. Deus não muda. Ele é o mesmo antes e depois do jejum. Quem vai mudar depois do jejum somos nós. Quem vai mudar, pelo menos se espera, depois da quarentena, somos nós. Deus espera que o Brasil mude, Deus espera que a igreja mude, Deus espera que esse momento crítico que enfrentamos agora seja um tempo de disciplina, de correção para a igreja, para as nações. A oração dele agora é mostrar o que eu já venho dizendo há muito tempo, desde quando entramos de quarentena. Versículo número 12, ele diz, porque em nós não há força para resistirmos. Nós falamos de 3 aspectos da oração de Josafá. Agora nós queremos falar de 3 aspectos do estado da realidade pessoal, social brasileira. E o primeiro aspecto é que não há forças para resistirmos a esse vírus invisível que vem
contra nós. Não há força. É impressionante como um vírus invisível, numa única praga, consegue paralisar, numa única peste, paralisar a economia, o emocional das pessoas, os governos, a dinâmica da vida. Nós estamos parados. Com exceção dos serviços mais úteis, que graças a Deus precisam funcionar para que nós possamos comer da lavoura que nós temos que agradecer pelo Brasil Agro, que está nos produzindo aí, pela bênção que Ele tem nos dado sobre esta terra, que tudo que produz se dá, tudo que planta se dá. Nós não temos forças. Os líderes mundiais estão enxergando agora a sua impotência. Gastaram milhões e fortunas para projetos de ir a Marte, para ir à Lua, para ir a lugares extraterrestres. E não estamos conseguindo administrar uma crise econômica causada por um vírus invisível, que não pode ser visto, apalpado por nós, um inimigo invisível. Parece a Guerra Fria. O texto também vai mostrar a segunda realidade, que além de não termos forças para resistir a essa tempestade que está vindo, nós não sabemos o que fazer. O capítulo 20, verso 12 também diz, há uma grande multidão que vem contra nós. Vamos ver o segundo aspecto, e não sabemos nós o que fazer. Eu não sei o que fazer. E nós ficamos aí nessa bobagem de dialética, de direita, de esquerda, degladiando. Nós temos que agora nos despir disso e pensarmos que, mesmo que saiamos 100% da quarentena, teremos também problemas. O vírus está presente. E mesmo que também não saiamos da quarentena e o vírus que está lá presente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós temos inimigos dos dois lados. E tem o desespero da economia, que é o outro aspecto. O pessimismo que muitos economistas estão fazendo previsão. Mas eu quero crer, e você ouça essa palavra, que Deus é o Deus da economia, que os céus não estão em crise e que Ele pode trazer reversões sobrenaturais sobre a dinâmica da economia da nossa nação e das nações da terra. Mas por que Ele toca na economia? Porque é o Deus de muitos. Por que Ele toca no dinheiro? Porque é o poste ídolo de muitos. Por que Ele toca nas riquezas das nações para mostrar aos homens que essas riquezas não têm condições de dar a resposta para esta crise que se trava entre economia, a questão de desemprego, de demissões, que é uma verdade. Nós vimos agora nos Estados Unidos quantas pessoas já buscaram seguro-desemprego, demitidas. Isso é um fator. Mas nós podemos crer, não ficarmos desesperançosos, olhando para esses jornais televisivos que a cada dia ficam a mostrar e fazendo previsões pessimistas. Nós preferimos crer que o que nós cantamos hoje no primeiro hino, se você nos acompanhou no início, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de nós. Nós não sabemos o que fazer. Mas o outro aspecto do estado, da realidade que eles estão vivendo é: nossos olhos estão postos em ti. O primeiro é que não há força para resistirmos a esta multidão, nós não sabemos o que fazer. E o terceiro, nossos olhos estão postos em ti. Veja o verso 12, acompanhemos. Ele fala tudo isso no mesmo versículo: não há força para resistirmos. Esta multidão que vem contra nós, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos ficar calados. Quando nós não sabemos o que fazer, nós devemos louvar. Se formos abrir a boca, é para louvar e adorar. E uma das orações que nós temos feito pelo nosso presidente é que ele fale menos. Que ele guarde seus lábios, que ele não dê cordas para muitas pessoas, jornalistas e até pessoas ali que se dizem cristãs, que ficam ali, que nem eram para estar, uma vez que devem estar em quarentena.
é hora de estarmos buscando a Deus, orando, porque isso estimula mais o presidente a dar respostas desnecessárias e respostas que não são precisas para o momento crítico que a nação enfrenta. É necessário agora bom senso. Que o jejum nos ensine também a fecharmos a boca e que ele abra a boca e as autoridades abram a boca na hora certa. Qualquer palavra não é assim só com ele, é com você também, é comigo. O que é que o inimigo quer na hora que nós estamos debaixo de pressão? Que nós falemos bobagens, asneiras, para depois eles tomarem as nossas palavras e puxarem o nosso tapete. Porque falamos demais. Porque nos expomos demais, quando na verdade, em tempos de crise, é hora de buscarmos a Deus em silêncio. Josué, quando enfrentou uma crise, com muita espiritualidade, ele foi jejuar. Isso está em Josué, no livro de Josué, no capítulo 7, quando ele perde a grande batalha na cidade de Ai. E ele, como líder, se dispõe a jejuar, embora Deus não pediu para ele jejuar, mas ele questionou a Deus e ainda falou para Deus: Deus, que história é essa? O Senhor disse que nós ganharíamos a terra prometida, acabamos de ganhar Jericó e agora o teu nome vai ficar sujo lá no SPC, no Serasa, porque os egípcios e as nações vizinhas vão dizer que com maus intentos o Senhor tirou o teu povo do Egito e agora é o teu nome que vai ficar sujo. Esse é o conteúdo da oração de Josué no capítulo 7. Não sei se ele estava gordinho, Deus deixou ele fazer um jejunzinho e ele fica mais magrinho, porque ele não almoça, ele não toma café, ele começa de manhã, ele vai até o final da tarde e ele ora e ele faz todos esses argumentos e no final do dia Deus chega em silêncio e diz assim: escuta, por que você está jejuando? E é isso que nós temos que aprender. Porque na hora que ele pergunta por que está jejuando, e ele traz todo o problema, Senhor, e aí, Josué, ele não fala isso, porque Deus é muito educado, mas se fosse para fazer uma alegoria, nós diríamos: baixa crista, há pecado em Israel. Eu vou dar vitória, mas se houver pecado no meu povo, não vai haver vitória. E aí nós entendemos que aquele jejum foi mais para melhorar Josué e melhorar o caráter do povo de Deus que estava em pecado, porque Acã trouxe dos despojos de Jericó, que Deus havia dito que era para destruir e não tomar eles de forma alguma para si. Isso mostra, queridos, o perigo que temos de entrarmos em jejum, fazermos oração, gritarmos contra o diabo, contra as potestades, e áreas da nossa vida são áreas expostas às trevas de aliança com o pecado. E Deus não vai nos dar vitória alguma, pessoalmente, coletivamente e até como nação, se o povo que diz que tem aliança com Ele está em pecado. E vive uma vida que titubeia entre a igreja e o mundo. E Josafá está vivendo mais ou menos uma situação como esta. Muita coisa precisava melhorar no seu governo, no seu reinado, no povo de Judá, na nação de Judá. Aqui é bom que se diga que era um governo teocrático. Israel foi um governo teocrático, não é o caso do Brasil. Ele poderia chamar a nação para jejuar, porque toda a nação era um estado teocrático. Temia Deus, mas que contradição. Temia Deus, mas adorava outros deuses. Os deuses daquela época são deuses para nós hoje abstratos. O Deus de muita gente é o trabalho. O Deus de muita gente é o lazer excessivo. O Deus de muita gente é comilança, é glutonaria. O Deus de muita gente é festa. O Deus de muita gente é o pecado. Está na ceia da igreja, ceando, e domingo à noite no motel. O Deus de muita gente que se diz cristão nesta nação é namorar homens casados, mulheres casadas, em adultério e ainda no momento de angústia como esse, gritar contra o diabo, mas o próprio pecado que vem da natureza de Satanás em nossa vida. É preciso pedir a Deus perdão, arrependimento.
Ele vai orar, ele vai trazer este conteúdo desta oração, ele traz o estado da realidade deles. E de repente, depois que eles estavam ali intercedendo, versículo 14, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, e disse: dai ouvidos a todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E aqui 4 aspectos que Deus vai falar para eles e para nós como igreja contemporânea. Nós falamos da oração, nós falamos do estado real e agora eu quero falar dos desafios para a nação de Judá e dos desafios para mim e para você como igreja. O primeiro, versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar, vocês não vão pelejar. Eu pelejarei por vocês. Eu vou cuidar de vocês. O problema não é Bolsonaro, o problema não é Dória, o problema não é o governador do Rio de Janeiro, o problema é o pecado. E quando o pecado for tratado e queimado lá na cruz do Calvário, e a graça de Deus consertar a nossa vida e levantar uma igreja forte, compromissada com Deus e não compromissada com o pecado, Deus levantará uma igreja forte, Deus intervirá sobre esta nação, porque Ele abençoará a nação, abençoará a economia, e a igreja fará a sua obra missionária para cumprir a profecia que há sobre esta nação de um grande celeiro de missionários. Mas como Deus enviará missionários capengas, analfabetos de Bíblia, analfabetos do poder de Deus, analfabetos de intimidade com Deus, uma igreja capenga que se rasteja, uma igreja bebê, medíocre, marcada por um evangelho medíocre, triunfalista, muito aquém do evangelho que Cristo deixou para nós através dos apóstolos. Deus não é criança, Deus não é infantil, Deus não é menino, moleque. Deus é um Deus de projeto, de plano. Ele tem um grande propósito, abençoar o seu povo e a sua igreja para invadir as nações e pregar o evangelho, saquear o inferno e povoar os céus. É isso que nós precisamos, igreja, entender que Deus também pode abençoar a nossa economia, mas não é para nós. Já houve muitos anos de vacas gordas nesta nação, que não apenas houve desvios e corrupção de uma grande quadrilha que roubou esta nação, mas além disso, uma parte da igreja guardou o dinheiro apenas para si, para o seu patrimônio. E agora, com todo esse patrimônio, o que você vai fazer? Você nem pode ir para a chácara, você nem pode ir para a fazenda, você nem pode pegar o seu avião, o seu jato, você nem pode ir para qualquer lugar de outro país que você queira ir, com todo esse patrimônio que você tem. Nós não sabemos o que fazer, não há forças para resistirmos, mas Deus está dizendo: eu neste encontro, eu é quem vou pelejar por vocês. Verso 17, não tereis de pelejar. O versículo de número 17 também nos dá o novo desafio para a igreja e o desafio para Israel naquela época, para Judá: tomai posição. Verso 17 diz: tomai posição. É interessante que o verbo está no imperativo, tome posição. Diga isso aí onde você está na sua casa. Tomai posição. Nós estamos estudando Efésios na escola de profetas. E Efésios mostra lá que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. Efésios capítulo 4, verso 1. Andemos de modo digno da nossa vocação. A igreja tem uma vocação: resplandecer a luz de Cristo, anunciar as grandezas de Deus. E ela está sentada com Cristo nas regiões celestiais, acima de principado, acima de potestade. Ela está acima dos principados. É uma posição espiritual, não é uma posição física nem geográfica. É uma posição espiritual para mostrar que ela governa com Cristo e ela não é influenciada pelos principados desta terra. Ela não é regida pelo Deus deste século, pelas potestades do ar. Ela é regida pela mente e a cabeça, e o cabeça que é Cristo, que governa o seu corpo. Mas aí nós entramos numa contradição. Existem pastores maçons.
Existem pastores que praticam ocultismo, existe liderança corrupta, existem crentes que estão compromissados com este mundo, no pecado, no bordel, no adultério, nas festas, nas futilidades, nas vaidades da carne, deste mundo, tentando ganhar o mundo para Cristo, entrando no mundo. Como é que esta igreja vai ter poder, igreja? Como é que esta igreja vai ter força para resistir no dia mau? Por isso que Efésios capítulo 6 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, como são esses dias. Tome posição, é hora de nós tomarmos posição. Você que estava em adultério, deixe o pecado, deixe o homem casado, deixe a mulher casada, saia deste relacionamento, deixe a corrupção, deixe a mentira, deixe a droga, deixe a lascívia, deixe o álcool, deixe a fofoca, deixe a inveja, deixe a maledicência. Deixe de falar mal das autoridades, deixe de falar mal da igreja, deixe de falar mal dos pastores, deixe de falar e fale mal das suas imundícias e sujeiras. Tome posição, igreja. Não vai adiantar nada falar mal da igreja, mal dos pastores, mal da liderança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus sempre teve e terá um remanescente fiel em toda a história da cristandade. Há um remanescente fiel. Não se esconda através dos erros dos outros, dos pecados da igreja, porque naquele dia todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, prestaremos contas e Ele não vai perguntar para mim da igreja X, da igreja Y e da família da Marisa e do Ademir. Ele vai perguntar para mim, de mim, da minha esposa, da minha filha e da igreja que eu sou responsável. Há muita gente se escondendo por causa da desgraça, dos erros de líderes e de pessoas da igreja. E enquanto isso, você num despenhadeiro de um abismo atrás de outro abismo. E você não toma posição. O jejum é para nós mesmos nos arrependermos e tomarmos posição. E foi lido aqui hoje pelo pastor Felipe, na abertura do culto, lá no livro de Joel. Eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e eu abençoarei vocês fartamente. Aleluia. Deus quer fazer isso sobre nós. Não pelejai, tomai posição. Mas o verso 18 dá uma outra receita para nós, um desafio para a igreja nesses dias de quarentena, e nós já vamos fazer isso agora na prática, no verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém fizeram o quê? Também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aleluia. Adoraram, essa é a nossa posição, adorar ao Senhor, prostrar-se e adorar-se diante de Deus, e adorar diante de Deus. E o verso de número 20, o desafio para a igreja, é o mesmo desafio que Deus falou a Josafá e ao povo de Judá. Creiam no Senhor. Verso 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor. Vamos ler isso. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Não existe seguro contra o Covid-19. Não existe seguro contra colapso na saúde pública. Não existe seguro para caos de demissões inúmeras, infinitas, e desemprego econômico mundial e global. Não existe seguro. E o texto diz: credes no Senhor Deus, estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Mas, querido, no verso 22 diz: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. E os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores de monte Seir. Eles mesmos ficaram inimigos e brigaram uns contra os outros. Você está preocupado com aqueles que querem derrubar o presidente e o governo atual? Quando a igreja tomar posição, orar
e jejuar, ele vai pelejar e confundir tudo de mentira, calúnia, difamação e de bastidores que está em oculto dos poderes do legislativo, judiciário, do setor de setores da imprensa. Deus pode confundir a mente deles e tornar eles, entre eles, inimigos uns dos outros, e aquilo que eles intentavam para destruir um só, será contra eles mesmos, se autodestruindo. Portanto, não se preocupe com esses vídeos, com essas mensagens, que vai acontecer isso, que estão fazendo isso. Vamos orar, jejuar e se posicionar e adorar e deixar o pecado e crer que o Senhor nos dará a vitória como nação, como igreja, para a glória dele. E o capítulo de número 20 diz agora no verso de número 26, ao quarto dia, versículo 24. E tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Eram estes homens que iam destruir Judá. Foram eles que morreram. Que pena. Deus não tem prazer na morte, mas eles intentaram destruir a nação de Judá. O rei Josafá fizeram uma aliança escura para tentar destruir o povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus pelejou por eles. A Bíblia diz que eles tomaram posição. A Bíblia diz que eles prostraram-se e adoraram diante de Deus. Eles creram no Senhor e Deus deu a vitória. Aleluia. E o versículo de número 28, e eu convido o ministério de louvor para chegar aqui. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Versículo 27, então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E o verso 29, e veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Veio terror. Essa palavra quer dizer, veio um zelo, um temor para com Deus. Mas muito mais, verso 30, e assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Você que nos assiste, eu não gostaria de saber que você está tomando remédios de tarja preta, altíssima dosagem, em função de um ataque cardíaco, desespero, medo, angústia. O texto finaliza dizendo que eles tiveram paz. Deus te chama para esse nível de dimensão, para essa posição. Uma posição que é digna para aqueles que foram eleitos por Ele, chamados, justificados, regenerados. Esses que Deus chamou, fazem parte daquilo que as Escrituras Sagradas dizem à igreja. E nesse dia de jejum e oração pelo Brasil, pelo governante federal, pelos governadores e prefeitos, pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, nós queremos orar e jejuar. E vamos cantar esta canção, eu creio no poder da oração. Vou levar os meus problemas a Deus. Vamos clamar ao Senhor e nós terminaremos o culto orando, encerrando, após de cantarmos esta canção e uma outra canção, para que Deus nos dê a vitória, o livramento, na medida que nós nos arrependemos diante de tudo que Ele tem nos falado até aqui nestes dias. Vou pedir ao Renan para colocar a letra. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Levante a sua mão onde você está em sua casa. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Vou levar meus problemas pra Deus.
Levamos os médicos, os enfermeiros. Entregar meus problemas pra Deus. Os pacientes que estão nas CTIs e UTIs. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Outra vez vamos cantar. Eu creio No poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Eu vou levar meus problemas pra Deus. Nossa casa, Senhor, nossa saúde. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Nas brasas vivas do altar, eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado a oração. Isso fala para nós da adoração, igreja. Quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Enquanto o teclado toca a segunda canção, vamos orar. Você está em sua casa, você pode curvar a sua fronte. Pai, nós nos sentimos envergonhados pelo nosso estado como igreja. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da área de pornografia, sensualidade, lascívia, adultério como igreja. Nós te pedimos perdão quando nós defraudamos o nosso irmão e a nossa irmã. Nós pedimos perdão quando nós tiramos a honra das autoridades, a honra dos líderes da igreja, a honra dos nossos irmãos. Nós te pedimos perdão quando nós temos vivido uma vida leviana, semelhantemente ao mundo, como se a graça de Cristo não nos tivesse alcançado. Nós queremos crer que esta palavra que chegou ao nosso coração nos convida sim para um arrependimento, nos convida sim para um reconhecimento de que nós não temos recursos, não temos forças, não podemos resistir a esta multidão de inimigos. Mas nós não queremos guardar em nosso coração o inimigo maior que se chama o pecado. Não queremos ser levianos, hipócritas, de gritarmos contra os principados e as potestades, de lutarmos contra as hostes do inferno em oração e trazermos ainda dentro de nós a prática do pecado. Nós queremos orar para que nesta manhã
Início de tarde, o Espírito Santo que nos batiza com fogo, venha encher o coração da igreja brasileira, para que cada um de nós tenhamos uma vida triunfante sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, e a vida que ressuscitou de Cristo dentre os mortos, essa mesma vida hoje está disponível em mim, disponível para o meu irmão e a minha irmã, e nós oramos para que esta vida haja fruto, frutifique, multiplique uma vida vitoriosa sobre o mundo, sobre a carne e sobre o pecado. Tira de nós o engano, a cegueira, a soberba, a dureza de coração, a incredulidade, a crítica, a rebeldia do nosso coração. Esse país tem afrontado a Ti, fazendo leis contrárias à Tua palavra, legalizando práticas jurídicas contrárias à palavra do Senhor. Como se não bastasse os de fora fizessem isto, uma boa parte da igreja tem anuído e aprovado tais legislações brasileiras contrárias aos teus princípios. Nós te pedimos perdão pela nossa educação brasileira nos últimos anos, nas últimas décadas, formando crianças, adolescentes e juniores com valores mundanos, libertinos, formando com valores contrários à urgência de um currículo multifacetado, multidisciplinar, com tantos saberes, e um dos saberes, a religião e a moral, para trazer limites a uma sociedade sem limites. Nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia do nosso governo, das nossas políticas, da nossa sociedade brasileira, mas muito mais que o Senhor tenha misericórdia da igreja, que o Senhor encontre em mim, encontre em nós um coração fiel, leal, compromissado, engajado com a casa do Senhor, para que quando nós sairmos dessa quarentena, nós não venhamos ser os mesmos, nós não venhamos lotar a igreja durante um mês e depois voltarmos à nossa vidinha, à nossa comodidade. Mas assim como o Senhor livrou nos dias de Josafá, venha nos livrar nestes dias. Venha fazer de todo esse Covid-19 um sinal, uma trombeta, um alarde para despertar a igreja brasileira, para despertar o Brasil, para despertar as nações da terra. Nenhuma nação, mesmo cristã, está vacinada, porque o Senhor não tem compromisso com nenhuma nação, o Senhor tem compromisso com a tua igreja. E nós queremos caminhar nesta terra, fazer a tua obra. E que neste momento agora final eu oro para que as palavras que foram trazidas ao rei Josafá sejam desafios para nós. O Senhor pelejará por vocês. Não temam, não temam, tomem posição, tomem posição. É isso que nós esperamos e cremos e desejamos na vida da igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, te dê a paz. Que o Senhor abençoe a tua despensa, abençoe a tua casa. Que você ainda neste mês de abril, você que está desempregado, em tempos de crise, o Senhor confunda a lógica humana e te empregue num excelente trabalho. Que em tempos de crise este imóvel que até então não fora vendido, seja vendido. Este terreno que não foi vendido, seja vendido. Esta causa na justiça que não foi despachada, seja despachada em tempo de crise. E de uma forma sobrenatural, que a graça de Deus venha suprir, prover cada uma das suas necessidades. Porque os céus não estão em crise. A igreja está assentada com Ele nas regiões celestiais. E nós oramos para que o Senhor dê vitória ao teu povo. Abençoe a irmã Zezé, que precisa muito das orações. Nós oramos pela sua vida, oramos pela cura. Que o Senhor renove as suas forças. Abençoe os pastores, os idosos, os irmãos da nossa igreja. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Abençoe as nossas finanças, abençoe a nossa despensa. Abençoe o irmão Márcio, da irmã Luzia. Fortalece o teu servo, Senhor. Traz ânimo, traz graça, traz disposição. Essa mesma bênção seja destinada aos médicos, sobre os hospitais, sobre os enfermeiros, sobre os profissionais de saúde, profissionais de limpeza nos hospitais. Guarde a todos, ó Deus, as autoridades e em especial, abençoa o nosso presidente da República.
Dê a ele sabedoria, dê a ele discernimento, cerque ele de conselheiros sábios, abençoe os ministros do governo, dá sabedoria. E esses inimigos de setores de imprensa, inimigos que não são eles, mas são as potestades que usam pessoas e situações, interesses ideológicos partidários para desestabilizar a nação, se aproveitando de um momento frágil, que o Senhor peleje por nós. Nós não temos forças para resistir esses inimigos tão ferrenhos. Nos sentimos impotentes e fracos, mas confiamos num Deus que fará e pelejará por nós. No nome de Jesus.